Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ponderação Cristã. Eu sou o Paulo. Se você gosta de apologética, uma abordagem de defesa da fé cristã, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre como é possível Deus controlar a história humana e ainda assim as criaturas, os seres humanos, possuírem livre-arbítrio, serem livres. Como pode Deus controlar toda a história, como a Bíblia nos ensina, que Deus tem controle, Deus é soberano sobre a história, Ele não está apenas assistindo a história. E ainda assim, os seres humanos serem livres, serem moralmente responsáveis pelos seus atos, não fazerem o que fazem porque foram determinados por Deus a fazer. Bom, mais uma vez, os vídeos que eu tenho feito no canal por hora são vídeos mais introdutórios, nos quais eu não adentro tão profundamente nos assuntos, porque eu vou deixar isso para momentos posteriores, na medida em que meu canal cresceu um pouco mais e eu me adaptar melhor com o YouTube, com o meu tempo e tudo mais. Bom, então, respondendo de uma maneira mais simples, mas ainda assim com seu certo grau de profundidade, pense que a gente geralmente sabe que Deus conhece o futuro e o passado. Mas além disso, Deus também conhece circunstâncias alternativas. Deus conhece proposições contrafactuais, ou seja, são aquelas proposições, aquelas sentenças que afirmam o que aconteceria se algo mais fosse o caso. Por exemplo, se eu tivesse nascido em 1997, eu seria mais novo do que eu sou atualmente, né? Isso é uma proposição muito fácil, muito tranquila de se compreender. Mas há proposições contrafactuais sobre as ações livres das pessoas. Então, suponha que se eu fosse milionário, eu teria uma Ferrari. Eu compraria uma Ferrari. Então, a ideia é que Deus, além de possuir o conhecimento sobre o futuro e o conhecimento de tudo aquilo que é possível, Deus também conhece o que as pessoas livremente fariam em certas circunstâncias, em qualquer circunstância que Deus as colocasse. Essas circunstâncias não são determinativas, elas não determinam as ações das pessoas, as pessoas ainda são livres. Deus simplesmente sabe o que as pessoas fariam em outras circunstâncias. Ora, por Deus saber como as pessoas agiriam nas circunstâncias que Ele pode as colocar, Deus assim tem uma maneira de controlar e exercer controle e ser soberano sobre o mundo sem eliminar o livre-arbítrio das criaturas. Então, Deus pode, por exemplo, querendo Deus que Jesus seja morto por amor a nós na cruz, Deus pode organizar as circunstâncias de uma maneira tal que um dos apóstolos de Jesus seria alguém que naquela circunstância livremente trairia Jesus e colocar um dos governadores sendo tal, como Pôncio Pilatos, que naquela circunstância permitiria que Jesus fosse sacrificado, em vez de ter colocado uma pessoa que talvez naquela circunstância não permitiria e tudo mais. Isso, mais uma vez, não é dizer que as circunstâncias determinam o que as pessoas vão fazer. As pessoas ainda são livres, as circunstâncias não são causalmente determinativas, mas dizer simplesmente que Deus sabe o que essas pessoas fariam, então Deus coloca as pessoas nas circunstâncias que Ele julga adequada para exercer o seu plano providencial no mundo. Então, quem é moralmente responsável pelos atos é as criaturas. É claro, isso poderia levantar questionamentos do tipo, ora, mas por que Deus não coloca as pessoas em circunstâncias em que todo mundo é salvo? Por que Deus não faz? Por que Deus não colocou Judas em uma circunstância em que ele fosse salvo? Uma possível resposta é que pode muito bem ser o caso que em qualquer circunstância que Judas fosse colocado, ele não aceitaria a mensagem do Evangelho. Então Deus escolheu alguém que já não aceitaria, mesmo em outras circunstâncias, para isso. Ou também pode ser o caso que até haja circunstâncias em que pessoas que são condenadas no mundo atual aceitassem em outras circunstâncias, mas essas circunstâncias elas são tais que se Deus criasse elas, menos pessoas seriam salvas no geral e, portanto, não vale a pena para Deus criar. Mas ainda permanece sendo fundamental que a circunstância não determina, mas é a pessoa que escolhe livremente nessa circunstância. Então, essa é uma maneira trazida à tona por Luiz de Molina e tem todos os desenvolvimentos posteriores, sobretudo em filosofia analítica, de tentar conciliar o antigo dilema entre livre-arbítrio por um lado e soberania divina por outro. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece mais uma vez de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu vou tentar postar vídeo com bastante frequência aqui, me aprofundando cada vez mais nos temas.